Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje venho falar com vocês sobre pranchas arquitetônicas, algo imprescindível de entender bem para conseguir fazer uma boa apresentação final de TFG, não é mesmo? E eu aposto que muitos de vocês já devem ter se perguntado, em algum momento desse semestre, como serão as minhas pranchas? Como eu posso fazer para ter uma prancha esteticamente mais agradável? Quais são os elementos que a minha prancha precisa ter? E quais ela não precisa necessariamente ter? Será que eu posso inovar, criar algo diferente, algo criativo? Ou será que eu tenho algumas restrições? Quais são os elementos mínimos que eu tenho que trazer para minha prancha? Quais são as NBRs que vão me nortear para conseguir fazer essa apresentação final de TFG? E por isso, eu separei um slide para vocês apresentando os principais itens e as principais normas para fazer uma boa prancha e uma boa apresentação, então, final de TFG. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que vocês consigam acompanhar comigo a apresentação, ok? Então, nosso tema é diagramação de pranchas. E o que é a diagramação de pranchas? Ela é a forma com que você distribui os elementos arquitetônicos, os elementos de comunicação, de representação dentro do seu projeto. Qualquer projeto que seja, não só o projeto de TFG. Um projeto de ateliê, um projeto para um cliente depois de se formar. Então, ela é uma forma de comunicação, certo? E uma comunicação visual, porque é assim que nós arquitetos trabalhamos, não é mesmo? Com a comunicação visual. A gente fala com o cliente, a gente tem uma comunicação verbal, a gente consegue explicar o que esteja ali, mas o ideal é que a nossa prancha ela esteja com uma comunicação visual adequada, porque quando a gente entrega um projeto numa prefeitura para ser aprovado, por exemplo, a gente não vai muitas vezes ter a oportunidade de explicar tão bem como esse projeto foi elaborado, os detalhes arquitetônicos que você pensou. Então, isso tem que estar muito claro para quem for enxergar as suas pranchas. Ou seja, mesmo que você não consiga explicar com palavras o que existe ali, em uma apresentação, e não porque você não saiba quais são as palavras para explicar, tá? Porque é muito importante, caso alguém tenha alguma dúvida, você saber explicar com palavras. Mas caso a pessoa não te dê a oportunidade de você falar para explicar melhor, o projeto tem que ser entendido apenas visualmente, certo? Se sobrar alguma dúvida, as pessoas, obviamente, vão te perguntar. Mas nem sempre a gente tem esse espaço, como eu havia dito. Às vezes, em um concurso de arquitetura, a gente envia o projeto e não tem que falar muito sobre ele. A própria prancha tem que conseguir representar ele como um todo. E a prancha arquitetônica, o desenho final arquitetônico, ele é composto pela própria prancha em si, que é a folha com carimbo e com as margens, com um fundo que pode ser colorido, pode ser apenas branco, pode ter algum desenho com marca d'água bem levinho. O mais importante é que você consiga enxergar bem o que está ali à frente, as plantas arquitetônicas, tudo que for texto, do carimbo ou fora do carimbo, os tamanhos estejam adequados, de texto, de escala, de números que sejam ali, e da própria planta, para as pessoas conseguirem entender. Então, o tamanho da prancha é influenciada pelo tamanho do projeto. Se eu tiver um projeto muito grande, não conseguir reduzir muito a escala dele, eu vou precisar de uma prancha maior, certo? Se eu tiver um projeto menor, um projeto mais fácil de ser apresentado, por exemplo, vou fazer um ambiente só, vou fazer só o projeto de uma sala. Claro, minha prancha vai poder ser menor, porque eu vou conseguir detalhar mais cada aspecto daquele ambiente. E não é a mesma coisa, obviamente, que eu fazer um projeto de um anfiteatro, que é muito maior. Então, o tamanho da prancha é influenciado pelo tipo de projeto que eu estou fazendo. O fundo também. Se o meu projeto ele tiver muito de uma cor, muito verde, por exemplo, eu colocar um fundo verde pode confundir, pode, ao invés de ajudar a explicar o projeto ou chamar mais atenção para minha prancha, pode simplesmente confundir quem está vendo e piorar a situação. E a mesma coisa o conteúdo. O conteúdo é todas as pranchas base. Em um anteprojeto, a gente tem na arquitetura por definição, que é pelo menos a apresentação da planta,
das plantas, né? Seja de quantos níveis ela tiver, quantos níveis houverem. A apresentação dos textos. Então, qual é o nome daquele nível que você desenhou? Qual é a escala daquele nível que você desenhou? Os textos explicativos também, sobre partido, os textos explicativos sobre a localização. Então, a cada momento, você vai colocar a imagem da planta, por exemplo, ou da imagem do local, a imagem das referências projetuais, e você vai mesclar isso com os textos, para ajudar a pessoa que está lendo a sua prancha a conseguir entender. Muito cuidado e muita atenção com as escalas das pranchas. Muitas das vezes a escala é o grande problema, é um tiro no pé. Não apresentem um projeto final de curso com uma escala que não dê para ler um texto que esteja ali na prancha, ou que um número esteja muito pequeno, ou ainda que uma cota esteja de uma cor que não dá para enxergar bem, como um amarelo ou um verde muito clarinho. Isso vai atrapalhar muito a sua representação projetual. Para conseguir criar uma harmonia interessante na sua prancha, você pode usar parâmetros da Gestalt. Gestalt é a psicologia das formas. E a Gestalt, ela mostra, né, que ela tem algumas leis, e nessas leis ela mostra que o nosso olho humano, ele consegue entender primeiro o todo, para depois ele começar a prestar atenção nos detalhes. E o que isso, trazendo para a arquitetura e para nossa prancha, o que isso nos faz refletir, pensar e nos ajuda? Quando a gente vai criar uma prancha, ela tem que estar, quando você bater o olho, quando alguém que nunca viu o seu projeto bater o olho, estar interessante. Por quê? Essa pessoa, ela primeiro vai olhar o todo. Ela vai olhar a prancha inteira, com as imagens, com as distribuições, vai ver se aquela prancha, ela tá chamando atenção, agradavelmente chamando atenção, né? Não decepcionando. Então, se ela vai ter imagens de um tamanho bacana para conseguir enxergar, uma boa distribuição dos elementos, cores interessantes, e depois é que ela vai olhar os detalhes. E aí, estudar sobre a Gestalt, estudar sobre essas leis, a lei de fechamento, que, por exemplo, aqui o G, a gente consegue enxergar esse G mesmo ele estando cortado. Por quê? Porque o nosso olho primeiro enxerga o todo, enxerga o G inteiro, para depois você parar para pensar, ih, tá faltando aqui um pedaço dele. Ou ainda a lei de proximidade. Toda vez que eu colocar uma planta do lado da outra, um desenho ao lado do outro, eles estiverem muito pertinho, o meu olho vai entender como uma coisa só. Por exemplo, esse desenho do E. A letra E aqui é formada por vários quadradinhos, mas por eles estarem muito próximos, o nosso olho ele entende esse E como um E inteiro, um E como um todo. Ou ainda que o S, a lei da continuidade, a gente imagina que esse objeto está transpassando aqui o S, mesmo sem enxergar. Ou seja, o nosso olhar, ele imagina coisas, ele nos faz ter uma percepção daquilo que nem sempre é mostrado, não é óbvio, não está ali no real. Ou ainda que os T's, o T, esse T e esse T são semelhantes. Quando a gente vê dois gêmeos, por exemplo, ou um time inteiro com uma camiseta, a mesma camiseta, essa semelhança é o que os une. Você sabe que o time X está jogando ali no futebol, por quê? Eles têm a camisa de uma determinada cor, e o outro time vai ter um uniforme de outra cor. A gente não vai ver os times jogando com a mesma cor de uniforme, porque a semelhança faz o nosso olhar entender que tudo aquilo faz parte de um conjunto. Enquanto a segregação é aquilo que é diferente do resto. Por exemplo, no jogo de futebol, o juiz está sempre com uma cor diferente, não é mesmo? Por que isso? Porque ele é diferente de todo o resto, diferente do todo. Então, se você quiser destacar algo na sua prancha, essa coisa deve estar destacada com a segregação, então diferente do resto, com uma cor diferente, uma escala diferente, não um tamanho diferente, para que ela ganhe uma proporção maior no seu trabalho e ela se destaque de todo o resto, que geralmente costuma ter o princípio de semelhança, certo? Outros princípios importantes do design são a linha, lembrando que a linha é sempre um conjunto de pontos que estão muito próximozinhos. Todas as linhas nos ajudam a criar, a direcionar a nossa visão, a criar uma sensação de movimento. Então, por exemplo, eu quero destacar uma imagem no meu projeto. Se ela estiver com uma linha no meio dela, criar um quadro ao redor dela, enquadrar essa imagem, colocar um quadrado
de qualquer cor que seja, né? Mas que tenha linhas fechando, eu vou criar uma divisão, um destaque. Então, eu quero mudar de um plano para o outro. Escrever um texto e quero mudar. Eu posso colocar uma linha? Posso. Toda vez que eu crio uma linha ali, eu vou dividir a minha prancha e fazer com que o olhar fique maior ou menor para aquele espaço. Outro princípio importante é a cor. Toda vez que eu mudo de cor, eu mudo a matiz da minha prancha, eu vou criar um destaque para aquela imagem. Ou não, eu vou criar um padrão dentro de uma paleta de cores. E aí eu recomendo que vocês estudem, deem uma olhada antes de fazer a prancha na psicologia das cores, que mostra algumas cores que se combinam entre si, que é algo que a gente vê lá na disciplina de oficinas de representação e expressão, certo? Então, eu olhar mesmo o círculo cromático, olhar a psicologia das cores e a combinação dessas cores, tá? Porque isso cientificamente foi comprovado que existe uma combinação entre as cores e eu já posso usar, né? Eu posso criar uma paleta de cores para minha prancha com esses princípios de psicologia das cores. E até indo mais a fundo do que isso, não só a combinação entre as cores na minha prancha, como também a própria escolha de cada cor pode me ajudar a ter uma prancha mais harmônica. Então, por exemplo, se eu quiser uma prancha que traga calma, paz, natureza, eu posso usar uma cor mais esverdeada, um verde mais clarinho ou um azul mais clarinho. Então, olhar psicologia das cores, ou se eu quiser uma prancha mais agressiva, usar um vermelho, né, um vermelho sangue. Então, pensar nisso ao criar a sua prancha de arquitetura. Quais as cores que eu vou usar? Detalhe, além das cores da própria planta e dos desenhos, é recomendável que você tenha ali o uso de mais 3 ou 4 cores dentro da paleta. Então, um site que eu costumo usar para pensar na paleta de cores do projeto e também da prancha é o adobecolor.com. Você entra nesse site, ele vai ter lá a roda das cores e você vai poder utilizar da escolha de diferentes matizes dentro do site para você conseguir entender as combinações. Eu vou colocar até aqui na tela para vocês verem. Adobe Color. Você entra aqui no site da Adobe. Carregando numa velocidade um pouco devagar, mais devagar do que eu imaginava. E ele vai te dar algumas opções de escolha de cor, de trabalho com as cores. Aqui ele vai abrir a roda das cores, né? E dentro dessa roda das cores, ele vai me possibilitar algumas combinações. Além disso, o site traz a combinação de cores, a escolha da paleta de cores que você vai usar no seu projeto ou na sua prancha com uma imagem. Então, aqui, por exemplo, uso de cores análogas, que são cores próximas umas das outras no círculo cromático. Ele já vai me dar aqui uma opção, estão vendo? Ou eu posso escolher, por exemplo, uma tríade, que são 3 cores diferentes. Eu tenho aqui uma base. Dani, mas eu não quero usar uma cor tão forte assim no meu trabalho. Posso usar uma cor mais fraquinha? Claro que eu posso. Eu vou usar uma matiz diferente, né? Uma cor diferente, porém a tonalidade vai ser uma tonalidade menos pura. Então, vou usar um vermelho mais esbranquiçado, por exemplo, aqui, ó. Quero cores pastéis, cores clarinhas. Eu posso amenizar isso no próprio site. E eu posso também extrair o gradiente, extrair uma colorimetria, uma paleta de cores de uma imagem. Eu puxo uma imagem do meu computador para cá e ele monta uma paleta de cores assim, igual aqui embaixo, com a paleta que eu tenho no meu computador. Então, essa é uma boa dica para você conseguir trabalhar com cores no seu projeto. Outra coisa é a questão de escala. Tudo que for mais importante é interessante evidenciar, ou seja, colocar em uma escala maior, que chame mais atenção. E tudo que for menos importante, não tenha tantos detalhes, para que não fique apagado e eu não consiga ler, eu posso colocar em uma escala menor. Detalhe importante aqui é
Não adianta pensar só na importância e colocar um detalhe mais importante maior e outro menor, se aquele que vai ficar menor, eu não vou conseguir enxergar os detalhes dentro dele. Então, é questão de importância e da própria necessidade de colocar aquilo maior e mais em evidência dentro do seu projeto para que ele consiga mostrar todos os detalhes que você fez no desenho. Quanto mais você tiver a repetição de um determinado elemento, mais ele vai ficar evidenciado no teu projeto. Então, por exemplo, o uso de vegetação de uma árvore. Quanto mais eu tiver aquilo, mais ele vai se evidenciar no projeto. Mas isso aqui também a gente não vai usar tanto mais na nossa prancha, isso é mais na área de design. A questão do espaço negativo também fica muito mais no campo do design. Uma coisa interessante que dá para a gente trazer para a arquitetura, duas coisas interessantes, é a questão da simetria. Se eu colocar a minha prancha próxima, não é com os mesmos desenhos dos dois lados, mas a mesma distribuição. Então, se eu tenho um retângulo aqui, outro retângulo aqui, se eu distribuo a minha prancha em dois retângulos, por exemplo, ela vai ficar harmônica. Enquanto se eu distribuo ela com um retângulo aqui e um triângulo do outro lado, vai criar uma assimetria. Todas as vezes que a gente olha um elemento mais simétrico no campo humano, esse elemento simétrico costuma ser entendido mais fácil pelo nosso cérebro, ou seja, o cérebro de quem vai olhar a sua prancha arquitetônica, e isso faz ela parecer mais bela. Então, a pessoa, por exemplo, tem um rosto simétrico, um lado igual ao outro, ou mais parecido com o outro, geralmente são as pessoas que a gente considera mais bonitas. Por que isso? Porque a gente entende mais fácil aquela imagem. Então, sua prancha arquitetônica, tente dividir a folha pelo menos em 2 vezes, ou em 3 vezes que seja, 4 vezes que seja, mas que seja igual dos dois lados a distribuição, tá, gente? Não os elementos, não a mesma planta dos dois lados, mas a distribuição dos elementos. Outra coisa legal é a transparência. O que eu quero dizer com transparência? Quando eu faço um desenho de volumetria, por exemplo, e eu quero destacar algum objeto, eu posso colocar uma cor transparente ali, um destaque transparente. Vamos imaginar, eu quero mostrar uma foto de cima de uma cidade, de uma parte da cidade, para eu conseguir destacar o terreno que eu escolhi no meu projeto. Eu posso colocar essa foto de baixo em preto e branco, por exemplo, da cidade, lá do Google Maps, eu mudo ela para preto e branco, edito ela, e a parte onde o meu terreno está inserido, eu posso colocar ali um retângulo, a forma que for o terreno, em vermelho, mas eu não quero que fique muito vermelho, fique opaco, não dê para enxergar o que tem embaixo, eu quero que dê para enxergar o que tem embaixo do terreno. O que eu faço? Eu crio transparência. E como que eu faço essa criação de transparência aqui no próprio PowerPoint? Vamos imaginar, eu tenho nessa imagem aqui mesmo dá para fazer, né, que a gente está usando. Eu vou criar, então, o meu retângulo aqui em cima, mas eu quero enxergar aquelas bolinhas que estavam mostrando ali embaixo. Então, eu vou ter aqui o retângulo, eu venho aqui na cor do meu objeto, posso mudar o fundo e o preenchimento. E no preenchimento do objeto, eu vou vir aqui em mais cores e aumentar a transparência disso. Ok, pronto, eu tenho um elemento transparente aqui no meu projeto. Não é algo difícil de fazer e é algo que enriquece muito o projeto, porque você passa a conseguir enxergar diversas camadas desse projeto, né? Então, eu enxergo o fundo, mas eu também enxergo a parte da frente, o destaque, com uma outra cor. Outras questões importantes. Eu posso usar textura e eu devo usar textura para minha fachada, por exemplo. Eu tenho uma fachada de pedra, eu tenho uma fachada com elementos de vidro, eu tenho uma fachada que vai ter uma textura. Eu preciso usar esses elementos tanto na minha fachada, as achuras padrões GNBR nas minhas pranchas técnicas e na minha perspectiva. A perspectiva tem que conter essas texturas também, que vão dar destaque e vão ajudar a pessoa que está olhando o seu projeto a entender esse projeto. Aqui é questão de equilíbrio, ó. Cada elemento tem um peso, então se eu não conseguir distribuir simetricamente, aqui está simétrico, ó, em cima e embaixo, mas se eu não conseguir distribuir de forma simétrica o meu projeto, eu tenho que dar um peso para cada
elemento e para que ele ocupe o espaço mesmo. Então, vendo? Essa imagem aqui, ela não poderia estar aqui em cima e tudo o resto branco embaixo. Então, para criar um peso mais harmônico, ela foi colocada maior e no meio, para que aqui em cima e aqui embaixo ficassem sem nada e a imagem ficasse mais equilibrada. Então, precisa criar esse olhar de peso mesmo, né? De conseguir pensar como que um elemento fica mais distribuído no projeto. Então, por exemplo, se você quer desenhar apenas uma planta na folha, eu tenho só uma planta para desenhar, e ela tem esse desenho aqui, esse formato aqui. Onde da folha que eu coloco ela? Eu coloco aqui? Eu vou colocar aqui? Não, possivelmente eu vou alinhar ela centralizada, não é? E por que a gente faz essa centralização? Para que o elemento fique harmônico na folha. Então, sempre pensar em equilibrar, em dispor os elementos de forma harmônica no seu projeto, tá? E a questão da hierarquia eu falei, né? Que a importância do elemento determina a sua própria escala. Além disso, outras dicas importantes são a questão de contraste. Toda vez que eu quero dar um destaque para um ou outro elemento, eu posso criar um contraste. Como que eu faço isso? Eu posso usar duas formas. Ou uma cor que seja completamente oposta da outra no círculo cromático. Por exemplo, azul e amarelo, por exemplo. Elas estão opostas no círculo cromático. E se eu colocar uma do lado da outra, vai ficar super chamando atenção, né? Porque são cores muito diferentes. Uma é quente, outra é fria. Ou ainda com elementos mais grossos e mais finos, com traços mais espessos ou menos espessos. Usando a hierarquia da linha, que é o que a gente já faz, na verdade, na planta, não é? Para a gente conseguir criar a hierarquia de linha segundo a NBR 6492, que é a de representação de desenhos de arquitetura, a gente usa linhas mais grossas e linhas mais finas, pesos de linhas. Isso também pode ser utilizado na própria composição da sua prancha. É interessante criar grades para você conseguir alinhar os elementos de forma harmônica. Lembrar que a grafia, as letras, tem que estar de acordo com a NBR 64912. A NBR 64912, ela vai dizer que a letra de arquiteto é uma letra padrão. Então, não é para usar qualquer tipo de letra. Não vou falar muito sobre os outros, eu já falei também sobre a roda das cores. Lembrar que vai ter uma área de encadernação da prancha, geralmente aqui na esquerda. Então, vocês precisam dar um espaço de margem que seja apropriada para essa encadernação. Se você for encadernar junto com o seu projeto, ela vai ter que estar aqui na lateral, vocês concordam? Não vou fazer junto com a minha monografia, vou encadernar tudo. Então, a margem vai ter que estar maior aqui na lateral. Mas se ela for colocada, se for uma folha maior, enfim, que seja dobrada em A4, você faz a margem normal aqui na lateral esquerda, que já é a margem padrão, segundo a NBR, eu vou mostrar ela para vocês daqui a pouco. Existe também uma área de pegada da prancha, onde as pessoas vão pegar, que é onde não vai ser, onde não vai estar a encadernação, pegando, né? Aqui tá com dois tamanhos nessa apresentação, mas eu vou mostrar na NBR que não é só isso que vocês têm que fazer. Lembrar que o fundo pode ter diferentes cores, isso não tá na NBR dizendo que não pode, então vocês podem usar cores diferentes, texturas diferentes, sempre lembrando que é bom usar na marca d'água ou uma cor bem clarinha para não atrapalhar a sua prancha. Ou ainda se for uma cor escura, quero usar preto, quero usar azul escuro, você pode, mas tem que se certificar de que o resto da leitura da prancha não está sendo atrapalhado por essas cores ou formas de fundo, tá? Você pode colocar também, então, outros padrões no fundo, só que tem que pensar nisso. E aí, alguns padrões de distribuição daqueles que eu falei para vocês anteriormente. Você pode distribuir, por exemplo, a folha em 6 partes. E nessas 6 partes, você colocar imagem, colocar texto. Então, se eu colocar uma imagem aqui, o texto vai correr ao redor da imagem, certo? Eu posso fazer isso. Eu posso ainda colocar uma imagem muito grande com um textinho explicativo e uma imagem dela de cima, por exemplo. Isso também é uma forma de divisão de prancha. Ou ainda fazer essa mesma divisão de 6 vezes, né, da folha. E aí eu colocar
imagem, texto, texto, imagem, imagem, imagem. Ou aqui pode ser um outro texto, ou outro texto aqui, imagem aqui embaixo. Então, diversificar onde vai estar cada uma desses textos e dessas imagens. É sempre importante olhar nesse ponto que o nosso olhar humano, ele sempre vai de esquerda para direita, de cima para baixo. Então, tem que ter a ordem da minha prancha sempre vai ser da esquerda para direita, de cima para baixo, certo? Então, se eu dividir em 6 vezes, da esquerda para direita, de cima para baixo até o final, e a mesma coisa em cada uma das outras divisões. Então, é aqui que fica a leitura do meu projeto, certo? Então, ao dividir a prancha, que também não tem uma norma exata para isso, cada orientador pode ajudar vocês de acordo com o formato do projeto, sempre lembrando dessas regrinhas que eu falei, de harmonização, do uso das cores e agora da distribuição, você pode criar o formato padrão que você quiser. É muito interessante quando o arquiteto consegue colocar imagens maiores e fazer uma maior distribuição dessas imagens compondo com o texto. A única coisa que a gente não pode esquecer é que aqui embaixo vai estar o carimbo. Então, onde fica o carimbo e ao lado do carimbo não vai ter nada. Se eu dividir a minha folha em 6, certo? Aqui é a parte que eu coloquei as imagens e aqui embaixo, ó, é onde ficaria o meu carimbo e nada. Ou o fundo, pelo menos, que se eu colocasse uma folha colorida, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora a questão da... Eu vou enviar esse slide para vocês, porque ele fala de algumas outras coisas importantes. Ressalta a margem, questão das colunas, dos alinhamentos vertical e horizontal das guias que você pode usar para se orientar, que você pode criar pequenos módulos para conseguir se orientar melhor, não só aqueles 6, mas vários módulos pequenininhos, né? É o que a gente vê aqui nessa imagem, por exemplo. Que a partir dos pequenos módulos eu posso criar uma zona espacial maior, ou seja, usar uma escala maior para aquilo que é maior e usar aquele módulo pequenininho para aquilo que for menos importante. E aí a gente está usando aqui o agrupamento, né? Que vem lá da Gestalt também. Algumas coisas que precisam conter na identidade visual da sua prancha, um pouquinho mais sobre ordem e hierarquia e sobre distribuição do conteúdo também. Então, aqui ó, vem alguns exemplos de possibilidade da distribuição do conteúdo em 6 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes na folha, né? Uma imagem grande aqui, o texto aqui embaixo, uma outra imagem pequena aqui embaixo, o texto aqui embaixo de novo. Então, tem que treinar, gente. Não é da primeira vez que a gente cria a prancha, aquela que tem uma harmonia ótima. Então, quanto mais eu treinar a distribuição do projeto, mais fácil é de eu conseguir enxergar isso na minha distribuição da prancha. E aí, para encerrar, para não ficar muito longo esse vídeo, eu queria mostrar para vocês algumas NBRs que vocês precisam revisitar antes de fazer a entrega final do projeto, que é a NBR 6492, representação de projetos de arquitetura. E nessa norma aqui, lá no final da norma, a gente tem todas as regras de desenho, né, de representação arquitetônica. Então, desde o tipo de letra que a gente tem que usar na arquitetura, marcação de corte, marcação de nível, marcação de penas, tudo que a gente precisa para conseguir fazer um desenho bem elaborado, tanto planta quanto corte, está aqui. E é ela quem vai guiar, por exemplo, o nosso tipo de cota, é ela quem vai guiar, inclusive, aqui a distribuição dos espaços no programa de necessidade, os acabamentos, como que a gente faz as nossas planilhas, né? As achuras de arquitetura, a gente tem aqui também, a gente tem que se guiar por ela, tá? E aí, todos os outros elementos de desenho que a gente precisa, a gente tem aqui. A questão das escalas, emprego de escalas, a gente tem na NBR 8196, então todas as escalas costumam ser utilizadas. A NBR 168 fala sobre layout de dimensões, então tipos de folha, dimensões da folha e o tamanho da margem. Então, não seguem por aquele slide que eu passei, mas sim pela NBR. Então, NBR 168 é a NBR que vai falar, por exemplo, que numa folha 0, a margem da esquerda é de 2,5 centímetros. E todas as outras áreas de margem são de 10 centímetros. Então, essa NBR, e guardem essa imagem é que mostra para vocês o quanto que a gente tem que ter de margem em cada tipo de folha, em cada tamanho de folha. A NBR 12298 fala um pouquinho sobre achuras, mas a gente já tem isso na NBR 6492 também. Então,
É basicamente essas as normas que a gente precisa olhar. A mais importante é a NBR 6492, mas eu acho que o mais importante da NBR 10068 é a questão das achuras. E aí, né, só para poder finalizar, se a gente for olhar as pranchas arquitetônicas de concurso, a gente tem uma base muito boa para criar as nossas pranchas também. Então, quanto mais repertório eu tenho, mais fácil é para mim de conseguir criar a minha própria prancha, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, um exemplo de prancha que é totalmente com desenho, né, arquitetônico 3D em cima, o texto em cima da imagem, e aqui imagem, texto, imagem, texto, imagem, texto na parte de baixo. Eu posso criar isso no meu projeto de arquitetura também da faculdade? Posso sim, porque eu não tenho isso previsto na norma, que não pode. O que eu tenho previsto na norma, por exemplo, lá na NBR 6492, é o que tem que conter no carimbo. Que o carimbo tem que ter o seu nome, tem que ter o nome da faculdade, ou o nome da onde você estiver fazendo, né, o projeto. Então, no nosso caso, é o nome da faculdade, o seu nome completo, a turma que você faz parte, e as escalas. Caso você tenha escalas diferentes em cada parte do seu projeto, lá no carimbo você vai ter escala no desenho, escala 2 pontos no desenho, e aí embaixo de cada desenho, em cada representação que você tiver lá na sua prancha, onde você vai colocar a escala indicada naquele desenho, né? Aqui um outro exemplo de prancha arquitetônica, de distribuição, né? Então aqui em cima tem alguns desenhos, algumas representações, o 3D aqui maior e as pranchas aqui embaixo. Vocês percebem que tem um fundo aqui embaixo com várias cores e aqui embaixo ainda tem um carimbo. Então se inspirem nas pranchas de projetos arquitetônicos de outros TFGs, de outros TCCs, né? Que é até um exemplo de distribuição no AutoCAD. Esse vídeo, olha que interessante como ela faz a diagramação de pranchas dela nesse vídeo, né? E aí ela dividiu no AutoCAD aquelas linhas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então ela dividiu as linhas lá no AutoCAD e foi fazendo a distribuição do desenho, ó, copiando e colando a imagem dentro do AutoCAD, dentro das linhas que ela mesma traçou dentro do AutoCAD. Ficou uma prancha incrível. Então, independente do software que vocês forem utilizar, a dica é: peguem muitas referências de projeto, referências de projeto de concurso, de TFGs bons, enfim, se inspirem nesses TFGs, nessas pranchas de concurso, em pranchas boas, para vocês criarem a sua prancha de arquitetura também. Não se esqueçam de usar os parâmetros que aparecem na NBR 6492, ou seja, tudo que a NBR pedir tem que ter no meu projeto também apresentado, mas não existe um único padrão para isso, desde que a representação esteja correta do desenho arquitetônico e que a distribuição dentro da prancha esteja boa, com elementos harmônicos, elementos que facilitem a compreensão, tá bom? Um beijo e qualquer dúvida podem contar comigo.